Voltamos com o Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o programa de hoje está muito especial, porque eu tenho a honra de estar conversando com a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, aqui na nossa mesa, com um assunto importantíssimo, atualíssimo, curioso. E quem estava acompanhando no nosso primeiro bloco, tenho certeza que está conosco neste momento. Você que talvez tenha sintonizado agora vai ficar muito interessado no assunto que nós estamos tratando. Eu tinha pedido que você comentasse aquela observação que eu fiz sobre tolerância, não é? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito. Márcio, muitas vezes se usa uma expressão ou outra, mas que tem o mesmo significado. Eu não uso a expressão tolerância, embora eu tenha achado interessante. Eu uso a expressão minoria. Nós estamos vivendo sob um domínio de uma minoria que não deixa que a maioria se manifeste. A maior parte das pessoas é heterossexual. Não é uma guerra entre homossexual e heterossexual. Por isso você usou bem a expressão tolerância. Porque tolerância é uma qualidade, tolerância é um valor, tolerância é um princípio que é da moral e é também da religiosidade cristã. Né? Ser tolerante significa ser bom. Né? E respeitar. Exatamente, porque é respeitar. Tolerar significa respeitar o outro, né? Com suas qualidades e com as suas deficiências. Então, não é uma guerra o heterossexual, o homossexual, não é isso? Mas a maioria é homossexual. Acabar com o Dia dos Pais, com o Dia das Mães nas escolas, que eu não sei se foi levado a cabo, mas que eu vou analisar e vou verificar, e depois eu te informo, Márcio, se foi levado a cabo um projeto de lei da Prefeitura, da Municipalidade de São Paulo, para extinguir, para eliminar o Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas públicas. Isso é muito grave. Existem pais e existem mães. E não devem existir, repito, na sociedade como ela é, dois pais e duas mães, porque não é bom para a criança. Então, voltando àquela parte do primeiro bloco, né? Da reprodução assistida gay e da adoção gay. É preciso ter em vista que os heterossexuais, que até no exemplo que você disse de estar num shopping, estar com a sua esposa, com seus filhos, e você ser obrigado a assistir uma cena de manifestação íntima. Manifestação de uma relação que não é para se expor. Também a hétero não seria para se expor, né? Como você usou a expressão, um amasso, né? Que também não cabe num casal de um homem e uma mulher em público, né? Um beijo na face, uma mão dada, isso faz parte, né, de que se expõe em público, mas passou daí, não é próprio. Então, o que se passa é a necessidade de nós, que somos a maioria, tolerarmos, como você colocou, ou respeitarmos, que é uma expressão muito parecida, né, as minorias, atribuindo direitos, claro, para que não haja um enriquecimento indevido de terceiros, para que as pessoas tenham direito à pensão alimentícia, para que as pessoas tenham divisão de patrimônio, né? Possam escolher um regime de bens dessa relação, no direito sucessório sejam herdeiros, né? Entre eles ou entre elas, mas sem alcançar terceiros, especialmente pessoas incapazes, e podendo cada um de nós se manifestar com liberdade. Não existe crime de homofobia. Quiseram implementar crime de homofobia, que seria o cala-boca total. Aí, cala a boca, nós não poderíamos estar falando nisso, Márcio, aqui. Estaria sendo imputados a nós dois o crime de homofobia, poderíamos sair daqui presos. Pois é. Não passou. O Poder Legislativo não aprovou o crime de homofobia. Graças a Deus, uma ditadura é uma coisa dessa. Ou seja, não podemos viver sob ditaduras. Temos que ter liberdade de expressão, temos que ter liberdade de informação, de troca de informação, de reflexão. Né? Ditadura, não. Nem mesmo a ditadura dos gays, nem mesmo a ditadura da minoria, como também não cabe a ditadura da maioria. Né? Tudo dentro de um equilíbrio e daquilo que é bom para a sociedade. E o direito precisa ser visto como um instrumento de organização da sociedade. Isso que você está falando eu acho muito importante. Eu vou te contar uma experiência, porque eu acho que ela ilustra.
não é? Eu gosto de promover o diálogo e eu acho que o diálogo ele é mais rico quando partes diferentes conversam. Claro, Se você conversa com uma pessoa que pensa igual a você, isso não vai muito longe, já está claro, dito, né? claro. Mas quando você conversa com uma pessoa que pensa diferente, você se enriquece com a visão do outro. Eu abri na minha página no Facebook um espaço para a gente conversar sobre temas da atualidade, alguns temas polêmicos. E o que eu percebi? Eu percebi que numa minoria havia o desejo do silêncio mesmo da maioria, não é? Então, como é a minha página, eu tenho um programa na televisão que eu apresento, tenho um programa diário de manhã cedo e tenho esse programa semanal na parte da noite. Eu ouvi um comentário que se repetiu por outras bocas, em que a pessoa dizia assim, eu não acho certo uma pessoa que é padre, aí já foi um erro, já foi uma ignorância, porque eu não sou padre, né? Usar do púlpito ou usar do palco para conduzir as pessoas à sua opinião. Já também não fiz isso, porque a minha página no Facebook era tal qual a da pessoa que me criticava. Ela tem a mesma ferramenta para Claro. falar com quem ela quisesse. Claro. E ali, o discurso era esse. Você que tem uma expressão católica, você que está nas mídias, você não deveria opinar sobre este assunto. Então, eu não posso ter opinião. Esse era o primeiro ponto. Segundo, como a nossa orientação na Canção Nova ela é cristã católica, as pessoas que frequentam esta página são essencialmente, na sua maioria, Sim, claro. cristãs católicas. Claro. E o que eu percebi do perfil do católico, que nos acompanha muitas vezes, que não se tem ideia do porquê, do para que serve uma lei. Então, quando a gente tocou no assunto do aborto, o que a pessoa me dizia? Eu sou cristã, eu posso decidir se vou ou não fazer um aborto, eu não dependo de uma lei para isso. Que ponham a lei que quiser, que a lei não me obriga a abortar, não é? E quem é católico, quem é de frente, quem é padre, não deveria se meter nesses assuntos, porque se eu sou cristão e se eu tenho uma consciência, me basta a minha consciência para eu não fazer o que é errado. Então eu fiquei me perguntando se nós realmente temos consciência para que serve uma lei. Né? Senhora, por favor, me diga, para que serve uma lei se em parte essa pessoa tem razão? Em parte ela tem razão. A pessoa tem razão em si mesmada, que é uma tendência das pessoas, em si mesmar-se. O que quer dizer isso? Eu não faço, eu não erro, eu não pratico crime, então não é necessária uma lei que vede o aborto. Porque se eu não faço, esse é o meu interesse, da minha vida, das minhas relações e ponto final. Isso é em si mesmar-se. O direito, ele serve para todos, para cristãos e não cristãos. Então, realmente, o cristão não pode aceitar o aborto, porque viola as regras do cristianismo. Certo. Mas quem não é cristão também deve ser a ele vedado o aborto. Por quê? Porque o aborto envolve um outro ser. Nós voltamos àquele mesmo princípio da reprodução e envolvimento de uma criança, de um ser que é uma terceira pessoa. Não tem o direito de ceifar aquela vida. E desprotegida, você vai ceifar a vida de um outro ser que não é propriedade da mulher. Porque a partir do momento que se juntou o gameta masculino com o gameta feminino, formou-se um novo ser, seja in vitro, seja na barriga da mãe, seja, portanto, como for, mas é um novo ser. Então, também vêm os médicos e dizem, desculpem os médicos, eu sou muito amiga dos médicos, eu gosto muito dos médicos, mas quando eu falo dos médicos é dos conselhos e das suas concepções, que não são, inclusive, nem as concepções de todos os médicos, hein? Deixe claro isto, tá? Não é porque existe um conselho que isso seja a posição de todos os médicos. Pois bem, vem o Conselho de Medicina e diz, ou tenta dizer que a vida só existe depois de X meses ou X dias. Eu nem sei se são 30, se são 2 meses, porque eu acho isso tão absurdo que eu nem olho o prazo, né? Mas é algum prazo. A vida existe quando junta-se o gameta masculino com o gameta feminino. Tanto isso é verdade que se não houver uma intervenção, essa pessoa vai se formar, claro, né? Plenamente. Claro. Então, não é propriedade da mulher, seja ela cristã ou não cristã. Então, a lei não serve só para os cristãos. A lei serve para todos. E a lei, que é exatamente esta forma de expressão do direito,
efetivamente, ainda a principal forma pela qual o direito se expressa, ela vai organizar a sociedade e vai proteger, em especial, os desprotegidos, aqueles indefesos, os mais fracos. E dentre os mais fracos está, obviamente, aquele serzinho que está para nascer, ou aquele serzinho que está para ser, digamos, produzido artificialmente ou pelas técnicas da reprodução artificial, que sejam usadas especialmente na reprodução chamada homóloga. O que é a homóloga? É aquela feita quando existe o sêmen do homem, casado ou que vive em união estável com aquela mulher, e que vai ser usado o óvulo daquela mulher para uma reprodução in vitro, quando não existe a possibilidade de reproduzir naturalmente, né? De procriar naturalmente. E daí, depois, este óvulo pode ser colocado, e vai ser colocado no ventre daquela mulher, casada com aquele homem, e que daí, depois, vai nascer uma criança do sêmen do homem e do sêmen da mulher, que são casados. Isto é, e este, inclusive, Márcio, foi o porquê do nascimento da reprodução. A reprodução artificial ou reprodução assistida, chamada na Europa procriação medicamente assistida, por sinal, termo muito melhor, porque procriar, dar vida, procriar, dar vida, reproduzir, fazer uma produção. Produção parece indústria e nós vamos aí ampliando de um modo materialista a técnica. Então, eu prefiro usar a expressão procriação artificial ou procriação medicamente assistida, que é o termo europeu. Mas essa procriação, ela surgiu para isto. E, de repente, vão ampliando... Para viabilizar para que casais que têm algum impedimento, assim, de repente... Infertilidade, tenham um exatamente, filho. Isso. Então, o sêmen do homem é escolhido o melhor espermatozoide, que é colocado dentro do melhor óvulo da mulher, são dados medicamentos à mulher para que ela ovule, porque há mulheres que não ovulam naturalmente, né? Ainda mais com a idade, isto vai diminuindo mesmo, nós sabemos, e há uma ajuda médica a que esse casal tenha um filho oriundo do sêmen do homem, ou do espermatozoide do homem e do óvulo da mulher. Certo. Isto é reprodução ou procriação homóloga. Certo. A heteróloga, que começa a envolver terceiros, doação de sêmen de terceiro, doação de óvulo de terceira mulher, barriga de gestação ou barriga de substituição, ou gestação de substituição. Enfim, tudo isso vai ganhando um horizonte que é muito, muito, muito problemático. Então, isso é preciso pensar. E quem é que tem que pensar? O Poder Legislativo. E a sociedade tem que fazer o quê? Começar a dar valor à lei. E aí escolher melhor os membros do Legislativo, especialmente do Legislativo Federal. Não que o estadual e o municipal não tenham importância, tem muita, mas da matéria que eu estou falando é o estadual, é o federal. Né? Não é o estadual nem municipal. Espero que tenham escolhido melhor nessa eleição. Né? Não pensar que... Desculpe, um palhaço pode ser membro do Poder Legislativo. Não pode. Por que não pode? Porque a área dele é outra, é a palhaçada. Que bom, faz rir. Lá não é para rir, lá é para pensar, refletir com desenvolvimento intelectual. Não é qualquer pessoa que pode ser um bom membro do Poder Legislativo. Precisa ter uma vivência, uma experiência e um desenvolvimento intelectual para entender a sociedade e poder trabalhar em prol da sociedade, além da moralidade, além do bom caráter, além, obviamente, da probidade. Características que nós deveríamos ter Precisa ser uma pessoa capaz. Isso, capaz. Então, dentro disto, e por que nós acabamos elegendo palhaços, acabamos elegendo pessoas que são de ramos totalmente alheios, né, ao que é necessário num poder legislativo, que é um poder importante? Olhem os outros países do mundo. Não se vê esta bagunça do Poder Legislativo brasileiro, pelo menos até a última eleição. Não vi não acompanhei no sentido de saber efetivamente quem foi eleito. Os meus candidatos foram eleitos, mas não sei, não tive tempo ainda de acompanhar qual foi o movimento propriamente do Poder Legislativo. Mas olhem os outros países mais evoluídos. Se tem algum palhaço lá que vai de roupa totalmente descombinada, com o cabelo totalmente fora de propósito e falar de coisas que não são coisas do direito, que não são coisas da sociedade, que são palhaçadas, isso não existe. É uma coisa inadmissível. É inadmissível e o nosso Brasil acham graça disso. E eu sei que esse palhaço, desculpe, viu, não tenho nada contra você, palhaço, se você estiver me ouvindo ou alguém da sua assessoria, mas acabou sendo eleito outra vez. Isso eu sei. Quer dizer,
o que é isto, brasileiro e brasileira? Pense, né, no que está fazendo e construindo para o seu país. Deixe de ser ensimesmado e passe a pensar na sociedade como um todo. E o quanto é importante a lei para todos. Exato. E não só para si. E que herança você está deixando para as pessoas que você ama. Claro. Porque hoje nós estamos num ponto inicial das escolhas que nós estamos fazendo. Claro. Essas escolhas terão desdobramentos, elas terão consequências. Não é? Uma árvore, ela começa com uma semente. Nós estamos plantando uma semente hoje que vai explodir em muitos frutos lá na frente. Talvez você não viva o suficiente para colher esses frutos. Exatamente. Mas os seus filhos, os seus netos vão colher. E eu fico pensando, que tristeza. De repente, a gente construir uma sociedade e chegarmos ao fim dos nossos dias, percebendo a crise em que nós metemos as pessoas mais caras, mais queridas para nós. Levarmos um tempo de uma vida inteira para descobrir os erros que nós cometemos e as consequências sobre as pessoas que nós amamos, quando é tarde demais para nós corrigirmos. Então, é hora da gente pensar, e da gente pensar com seriedade, e de agirmos em coerência com as nossas escolhas. Porque nós estamos numa sociedade plural, não é? Com opiniões diferentes, mas o que me choca é muitas vezes a pessoa vestir uma identidade e agir de uma forma tão incoerente com ela. Não é? Já que a gente está numa emissora católica, me choca verdadeiramente quando eu ouço uma pessoa dizer: eu sou cristão, eu sou católico, mas as minhas decisões, as manifestações dos meus pensamentos são completamente incoerentes com a identidade que eu estou assumindo. Então, qual é a coerência? Ou você deixa de usar o termo católico para si, e cristão, e vá viver as suas ideias, ou você, que leva a sério quem você diz que você é, procure pelo menos iluminar os seus pensamentos à luz da identidade que você se propõe. Exatamente. Não é? Isso é uma coisa muito importante da gente fazer. Como a gente está falando dessa possibilidade aqui da reprodução assistida, não é? Quem hoje pode contratar esse tipo de serviço? A resolução 2013 de 2013, que antes citei, abre a possibilidade para os casais heterossexuais com sêmen de terceiro homem, ou seja, do chamado doador, com óvulo de terceira mulher, chamada doadora, inclusive com barriga de aluguel ou, melhor dizendo, gestação de substituição ou barriga de comodato. Também para os casais homossexuais. Como disse, essa resolução 2013 abriu esta possibilidade e digo, repito, é norma de deontologia que o Poder Legislativo deveria trazer para si, e espero que traga, essa responsabilidade de regular essa matéria. E ainda, pessoas sozinhas. A chamada reprodução independente. Que moderno, né? Uma mulher chegar e dizer, quero reproduzir sozinha. Eu sempre fui independente, graças a Deus, mas no sentido da independência intelectual, da independência profissional, né? Por isso eu escolhi a advocacia, inclusive, como minha principal atividade profissional. Só que, para ter um filho, eu dependo de um homem. Porque esse filho precisa ter um pai e uma mãe, dentro do princípio da biparentalidade. Isto, os psicólogos, inclusive, aqueles que obviamente são honestos, corretos, nas suas análises psicológicas, nas suas análises do que é o psiquismo humano, eles mesmos dizem, uma criança para ter um bom desenvolvimento, para se formar um adulto com chances exitosas na sua formação, o êxito não é material, o êxito moral, o êxito intelectual, o êxito da felicidade, tão propagada felicidade, o êxito da realização, precisa ter um pai e uma mãe. Para o pleno desenvolvimento da sua potencialidade. Chama-se biparentalidade. Então, como é que uma mulher chegar sozinha hoje em dia pode, por esta resolução, porque o Poder Legislativo se omite e não legisla sobre esse tema, pode fazer uma reprodução independente? Tirando o direito do filho de ter um pai. Exatamente, porque ele jamais poderá, inclusive, saber, por esta mesma resolução, quem é o pai. Ou seja, por outras palavras, enquanto no ECA é possível uma criança ir buscar o seu pai biológico, sua mãe biológica,
A ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, permite isso em relação à adoção numa modificação agora mais ou menos recente do Certo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque está reconhecido que um ser precisa saber, na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas adotadas tem a necessidade de saber da sua memória biológica, sua memória familiar genética, não só para tratamento de saúde, para conhecer, saber quem é, senão fica um vácuo, fica um vazio. Na reprodução assistida, como não há lei, este serzinho que teve ali a doação de sêmen, doação também, não sei até que ponto, né, com todo respeito, que teve ali o sêmen utilizado de um homem que sabe-se lá quem é, jamais poderá saber quem é o pai. Olha o vazio desta criança, pelo menos na adoção, ela é criada por um outro homem, uma outra mulher, ou só por um homem, ou só por uma mulher, dependendo das circunstâncias, mas ela sabe que ela pode, pela lei, encontrar quem é o seu pai biológico, a sua mãe biológica. Na reprodução assistida se veda por essa resolução 2013 de 2013, como se vedava também nas resoluções do Conselho Federal de Medicina anteriores, o conhecimento, o sigilo do doador é mais importante do que um direito sagrado, que é um direito da personalidade, é um direito fundamental. O direito ao desenvolvimento com saúde física e mental. Pode gerar problemas de saúde mental o desconhecimento da paternidade ou da maternidade. Isso sem contar com uma norma que tem lá nessa resolução, que diz que os bancos ou os centros de reprodução assistida, os bancos de sêmen ou centros de reprodução assistida devem guardar o material para tratamento de saúde, o material genético do doador. Quem fiscaliza isso? E se precisar de um tratamento depois de 40 anos e a clínica tiver sido fechada? A quem cabe fiscalizar? Consta da norma de deontologia alguma obrigatoriedade da fiscalização do poder público? O poder público se envolve nessa questão e, no caso, é o poder executivo que deveria estar envolvido nisso? Então, nem para tratamento genético existe uma garantia. Quem dirá para o conhecimento da memória familiar? Né? Memória significa da sua ascendência, né, familiar, biológica. Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser refletido, precisa ser debatido e não simplesmente numa penada chegarem lá um grupo de médicos e dizerem isto pode, isto pode, isto pode, porque pode tudo. Você perguntou o que é possível, você viu que pode tudo. Né? Então, é preciso que a sociedade reflita e vai refletir por onde? Pelo poder legislativo. Esperando que a sociedade também pense, volte a pensar, comece a pensar, se ainda não pensou, que as leis são muito importantes, não só para nós, mas para todo, para o crescimento maior da nossa população, para a evolução, para que a nossa sociedade melhore, não só no plano religioso, no plano econômico, no plano da convivência social, do combate à violência, seja doméstica, seja nas ruas, é um todo. A lei serve para tudo isso, né? E as pessoas precisam prestigiá-la mais e, especialmente, escolher melhor quem as representa. Com certeza. Olha, gente, é impossível esgotar esse assunto num programa, não é? Nem é essa a nossa intenção aqui. Mas se essa nossa conversa de hoje, esse papo aberto, serviu para jogar esse assunto para dentro da sua casa, eu já estou muitíssimo feliz. Não é? Se a gente conseguiu, com os temas que a gente puxou aqui, colocar aquela pulga atrás da orelha de muitas pessoas, eu acho isso ótimo, excelente, porque nós precisamos conversar sobre esses assuntos. A gente tem que parar com essas besteiras, esses tabus de que certas coisas a gente não conversa. Porque se a gente não conversa e não pensa, outro conversa e pensa no nosso lugar e determina como a gente vai viver. Então, eu estou de verdade muito agradecido que você tenha nos acompanhado, não é, nesse nosso programa de hoje. Não é? Vou solicitar que esse programa seja exibido novamente, então quero que você, dentro das suas possibilidades, divulgue mesmo, não é? Comente, estenda esta conversa para além dos horizontes da televisão, do rádio, até mesmo da internet, que você possa conversar com seus amigos, fazer as pessoas pensar, não é convencê-la a respeito do que você acha que é certo, mas fazer com que as pessoas pensem e não permitam que outros pensem por ela. Não é? E num momento de reprise, você possa
reassistir e convidar outros a fazerem o mesmo. Quero pedir aqui à doutora Regina que apresente para a gente esse livro, nesses nossos últimos momentos do programa, que eu fiquei muito contente de ver aí o seu trabalho e de poder ter acesso a ele. Então, sei que muitas pessoas estão desejosas de fazer a mesma coisa. Muito obrigada por essa oportunidade nesse programa que tem o nome ideal, que é Papo Aberto, né? Porque, como você disse, o papo tem que ser aberto, né? Para que as pessoas possam falar o que pensam, né? E que o debate ocorra de uma maneira livre, né? E dentro disso, Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões, no seu volume 2, é um livro publicado pela editora Saraiva, na coordenação minha e do desembargador e professor Teodureto de Almeida Camargo, desembargador aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Muitos autores de renome nacional e internacional, tratando de temas da atualidade do direito de família e das sucessões, repito, no seu volume 2, porque também temos o volume 1 desta coleção chamada Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões. Eu recomendo a leitura. Ok. E doutora, este livro é seu. Muito obrigado. Vou deixar aqui porque depois eu quero dedicado. Obrigada. Tá bem? Com prazer. Doutora Regina, muito obrigado. É um prazer recebê-la novamente no programa e com certeza teremos outras chances de conversar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana para você e nós nos vemos na nossa próxima segunda-feira às 22 horas, se Deus quiser.